não disse nada. Dobrei o documento que estava dentro da minha bolsa, coloquei de volta com cuidado e continuei sentada à mesa enquanto ela falava. Ela não percebeu o que era aquele papel. Estava ocupada demais explicando por que o jeito que eu organizava a despensa estava errado. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Quando me casei com o Eduardo, eu tinha 32 anos e achava que sabia muito bem com o que estava lidando. Conhecia a família dele fazia tempo. Sabia que a mãe dele, Dona Marlene, era uma mulher forte, de opinião firme, que havia criado 3 filhos praticamente sozinha depois que o marido foi embora, quando Eduardo tinha 8 anos. Eu respeitava isso. Respeitava de verdade. Achava até bonito. Aquela força toda que ela carregava no jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de entrar em qualquer cômodo como se o espaço lhe pertencesse por direito. O problema é que esse jeito não ficava do lado de fora quando ela cruzava a porta da nossa casa. No começo, as visitas eram normais. Todo domingo, almoço junto, ela trazia sobremesa, ficava até o fim da tarde, ia embora. Eu gostava. Gostava da conversa. Gostava de ver o Eduardo com ela. Gostava da sensação de que eu estava construindo alguma coisa que incluía família de verdade. Eu tinha crescido longe dos meus. Minha mãe morava no interior de Minas, e havia algo em ter uma mulher mais velha perto que me parecia, no começo, reconfortante. Foi demorando para eu entender que reconfortante e respeitoso são 2 coisas completamente diferentes. A primeira vez que ela reorganizou minha cozinha, eu achei que estava sendo prestativa. Tinha chegado mais cedo que o combinado enquanto eu ainda estava no trabalho. O Eduardo tinha deixado ela entrar. E quando cheguei em casa, os potes estavam em ordem diferente. A geladeira tinha sido reorganizada e ela estava sentada na sala com o ar de quem acabou de fazer um grande favor. Ficou muito melhor. Ela disse antes mesmo que eu dissesse boa tarde. Eu agradeci. Eu sorri. Eu fui lavar as mãos e tentei lembrar onde eu tinha colocado o azeite, que agora não estava mais onde eu tinha colocado. A segunda vez, ela trocou as toalhas do banheiro por umas que ela tinha trazido de casa. Disse que as minhas estavam velhas. Não estavam. Eram toalhas que eu tinha comprado há menos de 6 meses, da cor que eu tinha escolhido com cuidado porque combinavam com o tapete que eu também tinha escolhido. As dela eram de um bege desbotado, que me lembrava consultório médico. Tentei conversar com o Eduardo. Ele disse que ela não fazia por mal, que era jeito dela, que eu precisava entender que ela era assim com todo mundo. Com todo mundo, eu repeti. É o jeito dela de demonstrar carinho, ele disse. Eu fui dormir pensando se havia alguma forma de carinho que precisasse me apagar para existir. Demorou um tempo para eu parar de tentar convencê-lo de que havia um problema. Não foi uma decisão consciente, foi um cansaço que foi chegando devagar, como o cansaço sempre chega. Você vai tentando, vai sendo ignorada, vai tentando de novo com palavras diferentes, vai sendo ignorada de novo, e em algum momento você para de tentar e começa a observar. Eu comecei a observar. E o que eu via era o seguinte: toda vez que a Dona Marlene entrava na nossa casa, ela trouxe junto uma versão do Eduardo que eu não reconhecia. Ele ficava menor, não no tamanho, no espaço que ocupava. Ficava de acordo, ficava quieto, ficava com aquele sorriso de quem aprendeu desde criança que a paz em casa tem um preço e o preço é a sua própria voz. Eu entendi, com o tempo, que ele não ia mudar isso. Não porque não quisesse, mas porque algumas coisas se enraizam tão fundo que a pessoa nem enxerga mais a raiz. Ele não via um problema porque para ele aquilo era simplesmente a mãe, simplesmente o jeito dela, simplesmente como as coisas tinham sempre sido. Para mim, que cheguei de fora, eu via, e enquanto eu via, eu trabalhava. Deixa eu te explicar uma coisa sobre mim. Eu trabalho como técnica de segurança do trabalho há 15 anos. Não é uma profissão que as pessoas conhecem muito bem quando você fala o nome, mas é uma profissão que me ensinou algo que poucas coisas ensinam, que a maioria dos acidentes graves não acontece de repente. Eles acontecem depois de uma série de pequenos sinais que todo mundo ignorou porque pareciam pequenos demais para importar. Eu passei 15 anos treinando meu olho para ver esses sinais antes que virassem tragédia. Aprendi a fazer a mesma coisa na minha vida pessoal. Desde que comecei a trabalhar, eu guardava dinheiro. Não muito, não sempre, mas de forma consistente.
Tinha um envelope de papel dentro de uma lata de biscoito quando era mais nova. Depois virou uma caderneta, depois uma conta separada que eu não tocava. Minha avó materna tinha um ditado que eu nunca esqueci: dinheiro guardado não é riqueza, é liberdade de escolha. Eu cresci sem entender direito o que ela queria dizer. Cresci entendendo. Quando me casei com o Eduardo, eu continuei fazendo o que sempre havia feito. Separava uma parte do meu salário antes de qualquer outra coisa. Não era uma quantia dramática. Às vezes era pouco, às vezes era mais. O Eduardo sabia que eu tinha uma reserva, como ele chamava. Achava que era para emergência, para viagem, para aquelas coisas vagas que as pessoas imaginam quando falam em reserva financeira. Ele nunca perguntou o valor. Eu nunca ofereci a informação. Com o tempo, aquela reserva foi crescendo. Eu aprendi a investir o que eu tinha. Aprendi sobre tesouro direto primeiro, porque é o mais simples. Depois fui entendendo outras coisas. Não foi rápido, não foi glamuroso. Foi lendo artigo antes de dormir. Foi assistindo vídeo no horário do almoço. Foi fazendo pergunta para uma colega do trabalho que entendia mais do que eu. Foi errando em coisas pequenas para não errar nas grandes. Ninguém sabia disso. Nem minha mãe, nem minha amiga mais próxima, nem o Eduardo. Não era segredo com má intenção. Era o único espaço completamente meu que eu tinha. O único espaço onde ninguém entrava para reorganizar, para opinar, para dizer que estava errado. O ano que as coisas mudaram foi quando a dona Marlene decidiu que ia se mudar para mais perto da gente. Ela morava em Campinas e nós morávamos em Sorocaba. Não era perto, não era longe. A distância tinha uma função, eu entendia isso agora. A distância era o que tornava as visitas de domingo suportáveis. Com ela em Campinas, as visitas eram planejadas, tinham hora de chegar e hora de ir embora. Quando o Eduardo me contou que ela estava pensando em alugar um apartamento no nosso bairro, eu fiquei quieta por um tempo longo. "Você não vai dizer nada?" ele perguntou. "Estou processando", eu disse. O que eu estava fazendo era calcular. Ela se mudou 3 meses depois, um apartamento a 8 minutos de carro da nossa casa, o que na prática significava que ela podia aparecer sem avisar. E aparecer sem avisar era exatamente o que ela fez a partir daquele mês. As visitas de domingo viraram visitas de quarta e de domingo, depois de terça também. Ela passava para só tomar um café e ficava 3 horas. Ela ligava para o Eduardo para contar que estava passando perto e perguntava se podia subir. Ele sempre dizia que sim. Eu trabalhava em casa às sextas. Tinha transformado um canto do quarto em um espaço de trabalho pequeno, com minha mesa, minha cadeira boa que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, meus materiais. Era o espaço mais importante que eu tinha naquela casa porque era o espaço onde eu rendia, onde eu me concentrava, onde eu produzia o trabalho que pagava uma parte considerável das nossas contas. Uma sexta de manhã, eu estava no meio de um laudo técnico com prazo no fim do dia quando ouvi a porta da frente abrir. O Eduardo tinha dado uma cópia da chave para ela. Não precisei nem levantar para saber quem era. Ouvi os passos dela pela sala, ouvi a geladeira abrir, ouvi o barulho da chaleira. E então ouvi os passos se aproximando do quarto. Ela abriu a porta sem bater. "Achei que você estava trabalhando", ela disse, olhando para a tela do meu computador. "Estou", eu disse, sem tirar os olhos do laudo. "Eu faço um café para você." "Já tenho café? Obrigada." Ela ficou parada na porta por um segundo. Depois entrou, foi até a janela, abriu as cortinas que eu tinha fechado de propósito porque a luz do sol naquele horário batia direto na tela. Disse que o quarto estava escuro demais, que não era saudável trabalhar assim. Eu fechei os olhos por 3 segundos. Quando abri, ela já estava saindo. Deixou a porta aberta. Eu me levantei, fechei a porta com cuidado, voltei para a cadeira e terminei o laudo. Mandei no prazo. Depois que mandei, fiquei olhando para a tela em branco por uns 5 minutos. Abri uma planilha que eu tinha no computador. Uma planilha que existia havia 2 anos e que eu nunca tinha mostrado para ninguém. Chamei de projeto próprio quando criei, porque era exatamente isso que era. Um projeto para ter algo completamente meu. Atualizei os números do mês. Fazia 2 anos que eu pesquisava imóveis nas horas vagas, não de forma desesperada, de forma metódica. Sabia os preços por bairro, sabia o que eu conseguia com financiamento no meu salário, sabia quais documentos precisaria reunir.
Tinha ido a 2 estandes de venda sozinha. Nos fins de semana em que o Eduardo estava com os amigos, dizendo para mim mesma que era só para entender o mercado. Era mais do que isso, e eu sabia. O ponto que não tinha retorno aconteceu numa quinta-feira à noite. A dona Marlene tinha vindo jantar. Eu tinha cozinhado, tinha posto a mesa, tinha ficado sentada ouvindo ela contar para o Eduardo sobre uma conhecida dela que tinha feito uma reforma linda no apartamento, e como a nossa sala poderia ser tão melhor com algumas mudanças simples. Não era a primeira vez que ela falava sobre a nossa decoração, mas dessa vez ela trouxe o celular e foi mostrando fotos que ela tinha salvo. Fotos de salas que ela achava bonitas, fotos de cores de parede, uma foto de um lustre que ela tinha visto numa loja e achado perfeito para o nosso teto. O Eduardo olhava as fotos e dizia: "É bonito e que interessante, com o tom de quem está concordando por hábito." Eu olhei as fotos também. Sorri quando era esperado que eu sorrisse. E por dentro, enquanto olhava aquelas fotos de salas que não eram a minha sala, mas que ela já estava transformando em projeto, eu entendi uma coisa com uma clareza que às vezes demora a chegar, mas quando chega não sai mais. Eu nunca ia ser a dona daquele espaço enquanto estivesse nele, não porque a casa não fosse legalmente minha também. Era. Mas porque pertencer a um lugar não é uma questão de papel. É uma questão de quem pode entrar sem bater, de quem pode abrir a cortina sem perguntar, de quem pode trazer foto de lustre para o jantar como se a decisão já fosse dela. Naquela noite, depois que ela foi embora e o Eduardo adormeceu, eu fiquei sentada na cozinha com um copo d'água e abri a planilha no celular. Tinha o suficiente para dar entrada em um apartamento de 2 quartos. Com o financiamento calculado no meu salário, a parcela caberia no que eu ganhava com folga. Não era impulsivo. Eu tinha chegado naquele número devagar, ao longo de anos de consistência. O que mudou naquela noite não foi o número. Foi a decisão de parar de usar aquele número só como segurança e começar a usá-lo como saída. Na semana seguinte, liguei para um corretor que eu tinha guardado o contato depois de um estande que tinha visitado. Perguntei se ainda havia unidades disponíveis naquele edifício na Vila Progresso. Havia. Perguntei se eu podia agendar uma visita para o sábado de manhã. Fui sozinha. Disse ao Eduardo que tinha um compromisso de trabalho, o que não era mentira, porque tudo o que eu fazia naquele período era trabalho. O apartamento era no 3º andar. Tinha uma janela na sala que dava para uma praça com árvores altas. A cozinha era separada, com uma bancada de madeira que alguém tinha instalado antes e que eu imediatamente gostei. O 2º quarto era pequeno, mas suficiente para virar um escritório. Um escritório com porta. Uma porta que só abriria quando eu decidisse. Fiz perguntas sobre a documentação. Pedi prazo para pensar. Voltei para o carro e fiquei sentada no estacionamento por um tempo que não soube medir. Não era a decisão de comprar um apartamento que eu estava tomando. Era a decisão de que eu merecia um espaço onde as cortinas ficassem fechadas se eu quisesse que ficassem. Liguei para o corretor na segunda-feira. Disse que queria avançar com o processo. Levou 8 semanas. Documentação, análise de crédito, cartório, assinatura. Cuidei de tudo no horário de almoço. Em ligações rápidas entre uma visita técnica e outra. Em e-mails mandados do estacionamento do cliente antes de entrar. Ninguém sabia. Não era um segredo que eu precisasse guardar com esforço. Era uma coisa minha, que existia no mesmo espaço quieto, onde sempre existiram as coisas mais importantes que eu já construí. Durante essas 8 semanas, a vida continuou igual na superfície. A dona Marlene apareceu 3 vezes sem avisar. Numa delas, chegou enquanto eu estava no quintal estendendo roupa e ficou me contando sobre um tapete que tinha visto e que ficaria lindo na entrada da nossa casa. Eu ouvi. Disse que era bonito, terminei de estender a roupa. Noutra vez, ela trouxe um vaso de planta que ela disse que a nossa sala estava precisando. Colocou em cima da minha estante, onde eu tinha alguns livros que eu gostava de ter à vista. Os livros foram empurrados para o canto para dar espaço ao vaso. O Eduardo disse que o vaso era um gesto carinhoso. Eu disse que sim, e fui verificar no celular se o banco tinha enviado a confirmação de um documento que eu estava esperando. Tinha. Na semana em que recebi a confirmação do financiamento aprovado, a dona Marlene apareceu com um catálogo de cerâmica. Tinha marcado páginas com post-it.
Disse que o banheiro da nossa casa estava precisando de atualização e que tinha encontrado um modelo maravilhoso, moderno, que ia transformar o espaço. Perguntou o que eu achava. Eu olhei as fotos com atenção. Disse que a cerâmica era realmente bonita. Ela ficou me olhando com uma expressão ligeiramente surpresa, porque estava esperando resistência e não veio. O que ela não sabia, o que ela não tinha como saber, era que eu já não tinha mais razão para resistir. Quando você já sabe que vai embora, você para de brigar pelo espaço que vai deixar. Há uma leveza estranha nisso. Quase cruel, quase gentil. O dia da assinatura final foi numa terça-feira de manhã. Pedi o dia de folga no trabalho. Me arrumei, peguei minha pasta com todos os documentos organizados por ordem, cada papel no lugar certo, cada via numerada. Sou técnica de segurança. Organização não é hábito, é formação. O cartório ficava no centro. O corretor me encontrou lá. Antes de entrar, ele perguntou se eu estava bem, com aquele jeito que as pessoas perguntam quando estão achando que você deveria estar mais animada para uma ocasião que elas consideram festiva. Eu disse que estava ótima. Assinei cada página. Li cada cláusula antes de assinar, o que fez o processo demorar mais do que o normal, e eu não me importei. Quando terminei, o corretor me entregou uma via e disse: "A senhora é a nova proprietária." Proprietária. Eu agradeci, coloquei os documentos na pasta, despedi e fui para o carro. Sentei no banco do motorista com a pasta no colo e fiquei quieta por um tempo. Não chorei, não fiz nenhuma grande coisa. Abri o celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. Eu disse: "Mãe, comprei um apartamento." Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Então disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela antes, suave e séria ao mesmo tempo: "Você foi e fez sozinha." "Fiz", eu disse. Ela respirou fundo. Sua avó teria ficado orgulhosa. Desliguei a ligação e fiquei pensando na minha avó. Uma mulher que tinha trabalhado a vida inteira em casa de família, que tinha guardado dinheiro em lata de biscoito, que tinha me ensinado que liberdade de escolha é o único luxo que importa. Ela morreu sem ter tido um espaço que fosse completamente dela. Eu pensei nisso, e pensei que o que eu tinha feito não era só por mim. Naquele fim de semana, fiz uma lista de tudo que era meu na casa. Percorri cada cômodo com um bloco de notas e fui anotando: minha escrivaninha, minha cadeira de trabalho, minha estante, meus livros, minha cafeteira, que eu tinha ganhado de presente de uma colega, meu liquidificador, os quadros que eu tinha escolhido para a sala quando nos mudamos, e eu sabia que eram meus, porque eu ainda tinha as notas fiscais num envelope na gaveta, meu edredom, minhas almofadas, o espelho do quarto que eu tinha trazido do meu apartamento anterior. Havia mais do que eu pensava. E havia também uma coisa que eu não ia levar. O vaso da Dona Marlene, que estava em cima da minha estante empurrando meus livros para o canto. Esse eu ia deixar. Contratei uma empresa de mudança para o sábado seguinte. Pedi que chegassem às 8 da manhã. Já sabia exatamente o que ia no caminhão porque eu tinha feito a lista 3 vezes para ter certeza. Na sexta à noite, quando o Eduardo chegou em casa, eu estava sentada na sala, tinha desligado a televisão, tinha deixado a luz acesa. Ele percebeu que alguma coisa era diferente antes mesmo de se sentar. Me olhou. Esperou. Eu disse, com a mesma voz que uso quando preciso comunicar uma situação de risco no trabalho, uma voz que é clara sem ser fria: "Eduardo, preciso te contar uma coisa. Comprei um apartamento. Estou me mudando amanhã de manhã." O silêncio que veio depois era de um tipo específico. Não era silêncio de choque. Era silêncio de quem está ouvindo uma coisa que, em algum lugar que ele nunca teve coragem de olhar, já sabia que estava chegando. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois perguntou: "Faz quanto tempo você está planejando isso?" Eu disse a verdade, como eu sempre prefiro fazer. Disse que o planejamento financeiro existia há anos, porque era parte de quem eu sou. Que a decisão de usar esse planejamento para sair tinha amadurecido nos últimos meses. Ele perguntou se havia alguma coisa que pudesse ser diferente, se havia alguma conversa que a gente pudesse ter. Eu disse que havia tido muitas conversas. Eu disse que em cada uma delas o que tinha ficado claro para mim era que o espaço que eu precisava para existir dentro daquela casa não ia ser criado.
Não porque ele fosse uma pessoa má, mas porque às vezes o que uma pessoa não consegue enxergar é exatamente o que está bem na frente dela. Não mencionei a Dona Marlene pelo nome. Não era sobre ela. Nunca tinha sido só sobre ela. Era sobre eu ter ficado 8 anos tentando construir um lar num espaço que nunca foi construído comigo em mente. Houve outro silêncio, esse mais longo. Ele perguntou onde o apartamento era. Eu disse o bairro. Ele ficou olhando para um ponto na parede que não era nenhum ponto específico. Depois disse, mais para ele mesmo do que para mim. Você estava guardando dinheiro esse tempo todo e eu nunca perguntei direito. Não era pergunta. Era uma pessoa enxergando pela primeira vez o tamanho do que não tinha visto. Eu não disse nada. Não havia nada que precisasse ser confirmado. Ele não dormiu bem naquela noite. Eu dormi. O caminhão chegou às 8 em ponto. 2 rapazes organizados, eficientes, com aquele jeito profissional de quem faz isso todo dia e sabe exatamente como fazer. Eu já tinha tudo separado, tudo com etiqueta. Em 3 horas, o que era meu estava no caminhão. O Eduardo ficou na sala durante a maior parte desse tempo. Não tentou segurar nada. Não pediu para eu não levar. Ficou em silêncio, como eu tinha ficado tantas vezes naqueles 8 anos. Quando eu estava prestes a sair pela última vez, parei na entrada da sala e olhei. O sofá era dele. A televisão era dele. Na estante, o vaso da Dona Marlene estava no lugar onde meus livros tinham ficado empurrados. Havia mais espaço do que eu esperava para os livros agora que o vaso ia ficar. Fui até a cozinha, coloquei a chave em cima da pia e saí. O caminhão foi na frente. Eu fui no meu carro, com o contrato do apartamento dentro da minha pasta no banco do carona. Quando entrei no meu apartamento pela primeira vez com as minhas coisas, os rapazes da mudança perguntaram onde eu queria cada coisa. Eu tinha feito um esquema à mão com a planta do apartamento e a posição de cada móvel. Estúdio de segurança do trabalho. Planejar antes de executar evita retrabalho. Em 4 horas, tudo estava no lugar. Quando eles foram embora, fechei a porta, fui até o segundo quarto e fiquei parada na entrada por um momento. Era um cômodo de tamanho razoável, com uma janela que dava para o corredor do prédio. Não era grande. Era suficiente. Coloquei minha escrivaninha no centro, o computador em cima, a cadeira na posição certa em relação à janela, a luminária no canto, os materiais de trabalho organizados do lado esquerdo, porque sempre trabalhei melhor assim. Depois fui até a porta, coloquei minha mão na maçaneta e a fechei por dentro. Fiquei sentada na minha cadeira, no silêncio completo do meu próprio espaço, com a porta fechada por dentro. Nenhuma chaleira que não era minha fazendo barulho na cozinha. Nenhuma cortina sendo aberta por mãos que não eram as minhas. Nenhuma porta se abrindo sem que eu deixasse. Fiquei assim por um tempo que não precisei medir. Depois abri o computador, entrei na minha planilha, atualizei os números do mês e escrevi na coluna de observações, aquela que eu usava para marcar os momentos que importavam. Primeiro dia no lugar certo. Fechei o computador. Fiz o jantar devagar, porque não havia pressa. Coloquei uma música que eu gostava e que sempre havia soado errada naquela casa, porque o Eduardo não gostava do estilo. E eu tinha ido parando de colocar com o tempo, daquele jeito silencioso que a gente vai cedendo em coisas pequenas sem perceber que está cedendo. A música soou certa. Comi sentada na bancada de madeira da cozinha, olhando pela janela para a praça com as árvores lá embaixo. Era um jantar simples, feito com o que eu tinha comprado correndo no supermercado antes de chegar. Foi o melhor jantar que eu tinha feito em muito tempo. Antes de dormir, liguei para minha mãe de novo, só para dizer que estava bem. Ela disse que sabia, e eu percebi pelo tom da voz dela que ela tinha esperado por essa ligação por mais tempo do que ela jamais me disse. 3 dias depois, recebi uma mensagem da Dona Marlene, não para perguntar se eu estava bem, para perguntar se eu tinha levado a travessa de vidro que ela dizia ter deixado na nossa cozinha. Não era minha travessa. Não a havia levado. Respondi isso em uma frase curta. Ela mandou outra mensagem dizendo que tinha certeza de que estava lá, que eu tinha que ter levado sem perceber. Não respondi essa. Uma semana depois, o Eduardo me ligou. Disse que queria conversar. Disse que havia muita coisa que ele estava entendendo agora, que eu não estava mais lá, que ele tinha passado os dias pensando em momentos específicos dos nossos 8 anos juntos e enxergando neles o que não havia enxergado antes. Eu ouvi.
Deixei ele falar. Quando terminou, eu disse que agradecia a ele ter dito aquilo, que eu acreditava que ele era sincero e que eu precisava de tempo para mim agora. Ele perguntou se havia possibilidade de uma conversa mais longa, de tentarmos de novo. Eu disse que não sabia, e era verdade. Desliguei, coloquei o celular na mesa do escritório, voltei para o laudo que eu estava escrevendo. Minha mãe veio me visitar 2 semanas depois de eu ter me mudado. Trouxe um vaso com uma samambaia, que ela disse que ficaria bem na varanda. Ficamos lá fora com café, olhando para a praça, conversando sem pressa, sem que eu precisasse ficar de olho na porta. Em algum momento ela me olhou e ficou quieta por um segundo. Depois disse: "Você está diferente." Perguntei o que ela queria dizer. Ela pensou antes de responder: "Você está parecendo você de novo. Aquela você que eu conhecia antes." Eu entendi o que ela quis dizer. Havia alguma coisa no jeito que eu segurava a xícara, no jeito que eu ficava em silêncio sem estar tensa, no jeito que eu olhava para a rua sem esperar que algo ruim acontecesse, que era diferente de como eu tinha estado por muito tempo. Quando ela foi embora, me abraçou na porta e disse baixinho que minha avó teria ficado orgulhosa. Já era a 2ª vez que ela dizia isso. Acho que ela dizia porque precisava dizer, porque havia algo naquele momento que pedia para ser reconhecido em voz alta. Fiquei pensando na minha avó depois que a porta fechou, na lata de biscoito, no ditado sobre liberdade de escolha, em como ela passou a vida inteira construindo coisas para os outros e nunca teve um espaço onde as decisões fossem dela. Pensei que talvez parte do que eu tinha feito não era só por mim. Tem noites que eu sento na varanda depois do trabalho. Fico olhando para a praça, para as árvores que ficam mais bonitas quando está ventando, para as pessoas que passam na calçada de baixo. Não fico pensando em como poderia ter sido diferente. Não fico com raiva. A raiva passou faz tempo, bem antes de eu sair. O que fica é mais simples do que isso. Eu soube por muito tempo que havia um limite. Demorei para chegar até ele, mas cheguei preparada. Não porque alguém me disse que eu devia, porque eu tinha observado, calculado, planejado e escolhido. Com a mesma atenção que eu dou aos riscos no trabalho, identificar o perigo, avaliar a exposição e implementar a proteção. Às vezes penso nas mulheres que estão onde eu estava. Não necessariamente na mesma situação, não necessariamente com a mesma pessoa, não necessariamente no mesmo tipo de casa. Mas naquele lugar de sentir que o espaço que você ocupa não foi construído levando você em conta, que você pode ser reorganizada, que as cortinas que você fechou podem ser abertas por qualquer mão que entre sem bater. Para essas mulheres, eu digo o que aprendi. O planejamento não precisa ser grandioso. Não precisa acontecer de uma vez. Pode ser uma planilha que você atualiza todo 1º do mês. Pode ser um curso que você assiste no horário de almoço. Pode ser uma pergunta que você faz para alguém que sabe mais do que você sobre investimento. Pode ser uma visita a um estande de vendas num sábado de manhã, dizendo para si mesma que é só para entender o mercado. Pode ser pequeno. Pode ser constante. O que funciona é o constante. Cada mulher que já sentiu que está sempre de visita num lugar onde deveria pertencer sabe do que eu estou falando. Pode ser uma casa, pode ser um casamento, pode ser um emprego, pode ser uma família. Aquela sensação de que o espaço está sendo medido com fita métrica por outras mãos e ninguém vai dizer nada. O que eu aprendi é que pertencer não é algo que alguém te concede, é algo que você constrói, com consistência, com planejamento, com a coragem de agir quando o momento chega, porque você se preparou para ele. A samambaia da minha mãe está na varanda. Está crescendo bem porque eu lembro de regar. A praça lá embaixo tem árvores que ficam laranjadas no fim de tarde. A porta do meu escritório só abre quando eu deixo. E nessa casa, o silêncio é meu. E é do tipo bom.